E aí, queridos? Tudo legal? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam abençoados. Vamos prosseguir o nosso trabalho dentro do campo da estilística. Nesses dias, eu terminei com vocês o quê? O vislumbre das figuras de linguagem. Lembram-se? Trabalhei com vocês figuras de semântica, figuras de construção, de som, de harmonia, enfim. E quero aproveitar esse momento, já que estamos trabalhando o significado das construções e a possibilidade de imprimir a elas sentidos diferentes, expressivos, conotativos, figurados, poéticos, quero também aproveitar nesse mesmo tom e evidenciar para vocês a existência do quê? A existência dos vícios de linguagem. Nós não devemos confundir ou misturar muito as estações, né? Figuras de linguagem, muitas das vezes, caem perfeitamente como um recurso estilístico, um recurso de linguagem, mediante o qual eu, como já lhes disse inúmeras vezes, imito um som da natureza, faço comparações entre seres, mudo propositadamente regras para causar um efeito retórico, né? Ou tentar persuadir alguém. Essas são as figuras de linguagem. Daí nós usamos metáforas, hipérboles, anacolutos, enfim. Os vícios de linguagem, esses não. Eles não podem ser assim classificados, mas devem ser evitados. Quais são os principais? Vamos passar uns 5 nesta aula e na semana vindoura mais uns 5 ou 6. Vamos lá? Hoje falaremos dos seguintes vícios de linguagem. Embora já visto também nas figuras de linguagem, aí vamos explicar, o pleonasmo, a cacofonia, o eco, a colisão e o hiato. Na maioria das vezes vocês vão perceber que esses vícios de linguagem, os de hoje principalmente, resultam na construção que gera um encontro entre sons desagradáveis ou sons que, uma vez encontrados, acabam gerando um conceito, um significado diferente e também ofensivo. Vamos ver então? Começando, pois, no pleonasmo. Sim, você pode perguntar a mim, mas você afirmou que o pleonasmo é uma figura de linguagem. Ele é até uma figura de linguagem quando considerado e usado num sentido literário, porque é possível valer-se de um pleonasmo, de uma ambiguidade, com uma intenção literária. Alguns autores, escritores, músicos fazem isso e o efeito é bonito. Agora, o pleonasmo chamado de vicioso, esse não. Esse deve ser evitado, porque ele não traz consigo esse efeito. Na verdade, ele carrega um defeito. Mas aqui ou ali, como eu já disse, a gente escorrega nele. Vamos lá? É como dizer, né? Surpresa inesperada, acabamento final, mesmo prefeitura municipal, não existe prefeitura estadual, ou também encarar de frente, como vai encarar de costa, hemorragia de sangue, subir para cima, descer para baixo, sair para fora, dar uma ré para trás e os casos se avolumam. Vamos lá? Muito bem. Esse é o pleonasmo que então nós destacamos como vicioso. Configura então um defeito de construção. Próximo, cacofonia. Um nome estranho, mas que, uma vez compreendido, dele nós não esquecemos, ou pelo menos dos exemplos que se referem a ele. Caco é uma expressão grega que significa mal, tá? Fono significa som. Eu vou colocar esse mal com U, bom e mal, ótimo. Então, é um som mal. Como assim um som mal? Na verdade, às vezes, a proximidade de certos fonemas que terminam uma palavra e iniciam outra, acabam gerando, em meio a essas duas palavras, um terceiro conceito. Isso é a cacofonia. Vejam, eu até destaquei para vocês entenderem. A boca dela
Tem uma ferida, eu beijei a boca dela, melhor, a boca dela virou cadela no meio do caminho. Na vez passada, uma vez passada. Também, vamos cantar o nosso hino. Virou um suíno. Sem dizer que temos aqueles exemplos mais grosseiros. Eu vou mijar, Enfim, nós entendemos. Cacofonia é um som desagradável, um som ruim, produzido pela junção de palavras na sua fonética, na sua construção sonora. Próximo, eco. Bem, eco, você sabe o que é. Você sabe o que é algo ecoar no vento, no tempo? É um som que se propaga repetidamente. Não é isso um eco? Você talvez já tenha tido a experiência de entrar em locais amplos e vazios e você emite um som e o som se propaga e repete. Quando, na infelicidade de uma construção, nós repetimos sucessivamente o mesmo som, nós temos um eco também. Sem ler o exemplo ali, por exemplo, assim, a distribuição da alimentação à população da nação, perceberam o eco? São. Ou aqui, também ninguém mantém um armazém tão bem, em. Isso é um eco. Você vai me perguntar assim, mas ele configura um erro na construção? A estrutura apresenta ortografia errada? Não é isso. Mas o som é desagradável, o som vira um som musicalizado. Isso pode ser bom para um efeito sonoro numa música, para um efeito sonoro ou mesmo de conjunção de rimas numa poesia, mas numa redação, num texto redacional referencial, ou seja, numa dissertação, de forma alguma. Legal? Vamos para mais duas? Colisão. Bem, colisão nós sabemos o que é. Choque. A colisão, ela bem pode ser definida para nós como um choque de expressões consonantais, de sons consonantais. É mais ou menos semelhante ao trava-língua que nós conhecemos, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma, vocês já ouviram algo semelhante? Então, quando alguns sons se chocam, principalmente consoantes que são chamadas de oclusivas, explosivas, geram um efeito desagradável também na leitura, na pronúncia. Olha aqui, A rica rainha risonha reinava ruidosa. Isso, tá? Um exemplo que também já li na internet. Pedro, pintor português, pintava paisagens pitorescas para as pessoas pobres poderem... Isso também, como um efeito sonoro, que objetiva, que tem como intenção representar um som da natureza, numa poesia, numa música, é razoável, é aceitável, é bonito, é até estiloso. Agora, num texto redacional, em hipótese alguma, é considerado vício de linguagem, defeito de construção. E por último, nós temos o hiato. Se você não recorda o que é hiato, em língua portuguesa, temos três encontros vocálicos, que são denominados de ditongo, dois tons, ditongo. Por exemplo, cai. As duas vogais ficam juntas na mesma sílaba. Temos o tritongo, ou seja, três tons. Uruguai. Uai, fica junto na mesma sílaba. E temos o hiato. O hiato é um encontro? Mas as vogais são tão fortes que não ficam juntas na mesma sílaba. Isso é o hiato. A própria palavra hiato possui um hiato. Vamos ver? I-a-to. Isso é o hiato, As vogais são separadas na pronúncia. Ninguém fala hiato ou hiato. É hiato. Saara, rainha, faísca, saúva. Isso é o hiato. O hiato é considerado um defeito de construção? Sim, quando ele é produzido no interior de uma oração, não dentro da palavra. O dentro da palavra ele é um encontro vocálico natural e muitas possuem. E em alguns casos são acentuados, em outros não.
mas não vamos falar disso agora. Agora, o hiato dentro da construção pode ocorrer quando nós aproximamos sons idênticos, na terminação, no meio e no início de outra palavra. Olha aqui, ó. Ela a agradava. Sim, senhor Silvio. 2 hiatos. Um hiato produzido pelo A, que está aqui, ó. Ela a agradava. Sim, senhor Silvio. Isso é hiato. Isso também é um tipo de sonoridade desaconselhável dentro de um texto redacional. Perfeito, queridos? É assim então, hoje eu comecei a trabalhar isso com vocês, já numa próxima aula gravada, presencial, nós vamos também prosseguir e eu apresentarei solecismo e barbarismo para vocês também, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe vocês, muito obrigado pela atenção. Valeu, turma!